boa noite para você, telespectador da Rede Vida, ligadinho aqui no Frente a Frente, que já está no ar com mais uma entrevista exclusiva para você. Desta vez, eu e José Maria Trindade recebemos o deputado Danilo Forte, ele que preside a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados e é do União Brasil, lá do Ceará. Muito boa noite, deputado. É um prazer receber o senhor aqui neste dia em que vieram os cortes, finalmente, né? Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Denise, José Maria. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O Brasil precisa ter um orçamento factível. Há muito tempo que a gente vem dizendo que enquanto a gente não tiver um orçamento 100% impositivo e um orçamento dentro da realidade do país, nós vamos ter sempre crise fiscal. Isso vem desde o Império. Todo ano é a mesma coisa, faz um orçamento inchado para atender às demandas políticas do Executivo, do Legislativo, as demandas que vêm de aumento de gasto e fica correndo atrás para fazer o encaixe. Para você ter uma ideia, esse ano nós tivemos um crescimento de arrecadação, já esse ano, real, 7,4% maior do que no ano passado, até o último trimestre medido. Ou seja, até setembro, a gente tinha crescido 7,4% em relação ao ano passado. Acontece que as despesas cresceram mais. Nós vamos falar disso no nosso programa, ao longo aqui do nosso programa, e trataremos aqui das contas públicas, que é o que mexe com o seu bolso, também com a sua saúde, com a sua educação, algo que o Zé Maria sempre comenta aqui conosco, né, Zé Maria? Muito boa noite. É isso, muito boa noite. Política é assim, né? Muda sempre e isso é importante. Nós estamos no momento ali final do ano, momento de prestação de contas. É importante falar com o deputado Danilo Forte, porque ele está no 4º mandato de deputado federal, para se ter uma ideia, uma larga experiência e vai ser uma conversa muito boa. É um momento também que, além dos cortes, se discute as emendas parlamentares, decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, muito assunto ali pendente nesses últimos dias. Continuando, deputado Danilo Forte, nessa história que é cumprida do corte de gastos, muita gente diz que o governo perdeu aquele tempo ali de fazer o corte. Já existem consequências que não voltam, né? É importante dizer que é preciso fazer uma redefinição estrutural, porque senão não é só o presidente Lula que terá dificuldades, mas o próximo e o outro. Mas é muito difícil mudar essa estrutura do orçamento brasileiro, né? Inclusive é cíclico, né? Todo governo tem problema de crise fiscal, todo governo tem dificuldade. Por quê? Porque, primeiro, o Executivo se avora dono do orçamento. E o orçamento não é do Poder Executivo. O orçamento é da União, da nação, né? E tem que ser harmonizado com o Congresso Nacional e com as demandas da sociedade. Por outro lado, também, o país tem uma volúpia muito grande pelo gasto, né? São benefícios em cima de benefícios, subsídio em cima de subsídio. O Brasil não acaba subsídio. Nós temos a subsídio do Brasil há 100 anos. O Brasil hoje dá subsídio para a indústria do xarope e do guaraná, que dá diabetes, que traz doença para a população. E que antigamente era, né? No início era, né? A Zona Franca de Manaus é outro exemplo, né? São vários. Então, quer dizer, o carvão mineral que contribui, inclusive, para o aquecimento global e o mundo todo hoje está diminuindo o corte. Mais de 90 bilhões esse ano já para a indústria de combustível fóssil, né? Um país que tem um papel importantíssimo de protagonismo na transição energética. Então, eu acho que o Brasil precisa se encontrar com ele mesmo, né? Olha, está na hora da gente redefinir. Nós vamos continuar subsidiando o atraso, nós vamos continuar jogando dinheiro fora em alguns segmentos da sociedade que não tem retorno para o conjunto da sociedade. Nós vamos ter uma valorização do servidor público e, com isso, ter uma tecnologia de informação que pode ajudar na eficiência do serviço público. A gente precisa definir isso. E essa definição parte fundamentalmente no presidencialismo do Poder Executivo. Então, a gente precisa dizer, o Poder Executivo, ele tem hoje condição sozinho de tocar o país? Eu acho que não. Está aí as disputas, né? Inclusive, o Brasil está do jeito que daqui a pouco a gente vai ter que votar uma lei para dizer que a outra lei está em vigência. Agora, o senhor vê condições. A gente não vê o parlamento fazendo essa discussão que o senhor está fazendo aqui agora com os telespectadores
da Rede Vida. A gente só vê os deputados dizendo, olha, as emendas têm que continuar, nós temos que continuar tendo aí o protagonismo na execução do orçamento, não é nem a coisa de indicar e o governo decide se executa ou não. Tem que ter a obrigatoriedade de executar tudo que os deputados pedem. Mas a gente não vê essa mudança estrutural, esse debate da mudança estrutural, como o Zé Maria falou, e como o senhor também está colocando aqui agora. A gente não vê esse debate dentro do parlamento. Quando é que esse debate virá? O debate vem quando a sociedade cobra. Toda a vida que a sociedade cobrou uma postura do parlamento, o parlamento atendeu. Né? Até mesmo quando, muitas vezes, contra de encontro até o sentimento corporativo do próprio parlamento. Né? Quando se votou leis de transparência na execução orçamentária, quando se até cassação de mandato de parlamentar, o parlamento já o fez. Então, faz quando? Quando a sociedade cobra. E está chegando um momento de exaustão. Né? A sociedade não aguenta mais aumento de imposto, ninguém aguenta mais, não cabe mais. Nós estamos votando a reforma tributária para estimular quem quer produzir e para tentar reduzir o conjunto da carga tributária do país, porque, inclusive, está inviabilizando os investimentos. Por outro lado, também, o parlamento precisa ser uma peça na composição da harmonia dos poderes. E está lá no artigo 165 da Constituição que a tarefa de fazer o orçamento e a tarefa de construir a execução orçamentária é do parlamento, através da lei de diretriz orçamentária e através da lei orçamentária anual, a LOA, que é a lei fiscal. E eu acho muito complicado, é preciso e complicado de mudar a estrutura orçamentária. A arrecadação desse ano foi mais de 5 trilhões é algo próximo de 400 bilhões. 2 trilhões e 300 para pagar os juros da dívida, né? 2 trilhões para pagar previdência e folha de pagamento, e mais os obrigatórios. Ou seja, não sobra nada para investimentos. E o investimento é o gasto bom, né? Que seria o gasto para o desenvolvimento do país. Como mudar essa estrutura e esta lógica? Tem duas questões. Primeiro, recuperando a credibilidade. Se o governo tem credibilidade, se o país tem estabilidade, tem seriedade, tanto na construção do orçamento como na execução, isso automaticamente diminui a insegurança, diminui taxa de juros, né, diminui, inclusive, todos esses gastos que tem de cobranças, de multa, atrasos e cria uma disciplina melhor com relação aos investimentos. Por outro lado, também nós temos que fazer uma linha de priorização de gastos. Né? Não pode, todo dia, aumenta-se os benefícios e qual é o retorno que se tem para a sociedade? Né? Tem que se avaliar. O que é que tem de retorno real? O que é que, de fato, você está fazendo o investimento, você está fazendo o subsídio, você está fazendo o incentivo e aquilo vai retornar, né, como investimento e como também geração de emprego e qualidade de vida para as pessoas. Então, o Brasil precisa e tem condições de fazer isso. Mas de que forma? Seria uma mini constituinte, alguma coisa desse tipo? Não, eu acho que hoje a pauta econômica é a pauta que mais unifica o Congresso Nacional. Mesmo de todas as desavenças políticas, mesmo com essa polarização que o Brasil vive e ainda persiste em querer viver, né, de Lula e Bolsonaro, de esquerda e de direita, a pauta econômica é que unifica. Haja visto a aprovação da reforma tributária, né? Haja visto em todas as matérias que o governo pediu para o Congresso Nacional votar com relação à questão fiscal do país, nós votamos. Não pode reclamar de nada. Né? Também, inclusive, agora para votar a questão do devedor quanto mais, porque a sonegação também é um problema sério no Brasil. Nós temos aí 240 bilhões por ano de sonegação no Brasil. E a Receita Federal sabe quem sonega, sabe quem são as empresas e fica impedidas, muitas vezes, de ter uma posição, uma postura de cobrança mais contundente, né? Inclusive combatendo a sonegação e o crime fiscal. Por quê? Porque a legislação é benevolente com a sonegação. Alguns países fraudulenta. É cadeia, né? E tem que dar. No Brasil já deu cadeia. Né? Hoje em dia está uma coisa mais sem critério. E qual a perspectiva desse projeto ser aprovado? E eu estou, inclusive, relatando o PL 15 na Câmara dos Deputados, desde maio, que eu venho tentando discutir com o governo com relação a isso, e ainda tem uma disputa interna no governo, porque tanto a Receita Federal como a Procuradoria da Fazenda Nacional querem ter o protagonismo na transação fiscal, na negociação entre os devedores e o fisco. Então, essa disputa interna agora
está dificultando a votação da matéria. Eu, inclusive, pedi ao Ministério da Economia, antes de ontem, que definisse. Para mim, tanto faz. Indiferente a cor do gato. O importante é que ele pegue o rato. Então, para mim, é indiferente quem vai ser o responsável dentro do governo para fazer o contrato, o acerto de conta. Para mim, o importante é que, com isso, você dê equidade para todas as empresas, porque uma empresa que age na sonegação, né, no momento imediato, ela tem mais êxito financeiro do que uma empresa que trabalha com coerência, com retidão, com cumprimento das suas obrigações sociais e fiscais. E, por outro lado, também, né, dê condição para que o fisco, né, para que a sociedade brasileira possa recuperar o seu patrimônio, que gerou enriquecimento ilícito de maus empresários. O senhor vê condições desse projeto ser aprovado ainda esse ano, chegar a um acordo? Eu acho que aprova por unanimidade, né? Desde que a gente tenha uma condução clara com relação ao papel de cada um, né? Um enquadramento de quem é o sonegador, né? Quanto mais, o devedor quanto mais, um comportamento claro de quais são as punições, tanto do ponto de vista civil, como do ponto de vista administrativo e do ponto de vista penal criminal, como também quais são as fórmulas que nós vamos ter para poder, inclusive, resgatar aqueles que, por acaso, queiram ser resgatados. Ou seja, dando um espaço para que, de fato, possa ser declarado o patrimônio, possa ser feito um planejamento de quitação desse débito e possa, com isso, a sociedade também recuperar um espaço daquilo que é seu. Deputado, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, ele conta com apoio importante ali de deputados desta área que o senhor milita muito, da área econômica, né? E exatamente porque entende que o ministro Fernando Haddad seria uma linha importante no governo para preservar exatamente o rigor fiscal. O senhor entende assim, o Fernando Haddad cumpre bem esse papel de fazer uma resistência no governo? Ele é um ministro de muito diálogo. Todas as vezes que eu procurei para dialogar sobre as questões econômicas do governo, sempre teve muita reciprocidade. Isso é muito bom, né? Isso facilita o trabalho. Muitas vezes ele é mal compreendido, porque, de fato, um governo que tem as características do atual governo do presidente Lula, né, ninguém quer ceder, né, do ponto de vista fiscal, não quer atualizar a questão dos subsídios, não quer diminuir o gasto, não quer diminuir, né, a despesa, muitas vezes com programas de governo obsoletos, ultrapassados, mas que estão lá e persistem, inclusive, no quadro administrativo do governo atual. Então, eu acho que o ministro Haddad, ele tem uma característica muito boa de diálogo. Agora, por outro lado também, priorizar aumento de imposto não viabiliza. Já está comprovado de que por aí não dá, né? Sufoca a sociedade. Quando a gente fez aquela lei de minha autoria, em 2020, para reduzir os impostos, e com isso a gente teve uma queda muito grande do preço dos combustíveis, né, principalmente da gasolina. Teve estado que cobrava 34% de ICMS na gasolina, como o Rio de Janeiro, né? A gente viu a queda do preço, no preço da energia, no preço da informática, da TI, do celular, né, da comunicação. Tudo isso ajudou a aumentar a dinâmica da atividade econômica. Então, as empresas venderam mais, sobrou dinheiro no bolso das famílias e as famílias consumiram mais. Então, tem uma curva de exaustão. E o governo, muitas vezes, persiste nessa ânsia arrecadatória através de aumento de impostos e tributos. E isso, no Brasil de hoje, não cabe, até porque nós perdemos a competitividade a nível internacional. A blusinha feita na China chega no Ceará mais barata do que uma feita no Ceará. Isso está errado. O senhor falou em redução, que o governo quer aumentar impostos, mas hoje o governo anuncia a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Isso já não é uma redução de impostos para quem mais precisa, no caso? Não, a cobrança do imposto de renda no Brasil ela é totalmente perversa com quem ganha pouco e benevolente com quem ganha muito, né? Nós pagamos imposto de renda igual o Romário, igual o Romário, que fora de moda agora, igual o Messi, igual o Luciano Huck, igual o Neymar. Então está errado. Então quem ganha mais tem que pagar mais. Quem vive de renda tem que pagar mais imposto, né? Então, assim, o Brasil ele é muito perverso com quem ganha. Porque quem ganha abaixo de 4 salários mínimos não era nem para pagar imposto.
Porque mal dá para sustentar uma família com dignidade. Eu acho até o nome errado. Isso não é imposto de renda, é imposto de salário. Né? Inclusive, renda. é sobre o salário. E termina caindo exatamente sobre a classe média o ônus do pagamento do imposto de renda. Eu vi a projeção disso aí. É muito difícil de isentar a base da pirâmide, porque é quando se arrecada mais. Porque o número de trabalhadores nessa faixa salarial é muito maior. Zé Maria, 82% dos trabalhadores no Ceará que trabalham de carteira assinada ganham menos de 2 salários mínimos. Então, o peso sobre as camadas mais pobres da sociedade é muito grande. E o Brasil precisa entender que ele tem que ganhar e cobrar impostos sobre a renda de quem tem renda. Exatamente. E não de quem vive no sacrifício. Então, essa medida ela já vem tarde. E você pode ter certeza que ela vai ajudar lá na frente a aumentar os ciclos da economia. Ela vai ajudar lá na frente a que você tenha uma rotatividade maior do dinheiro, né, aumentando o consumo. Exatamente, e aí estimula a indústria, aí você aumenta, inclusive, o número de empregados com carteira assinada e com salários melhores. Agora você está numa dificuldade tão grande hoje que é difícil você, até nos estados do Nordeste, você contratar uma pessoa, porque todo mundo quer o benefício do Bolsa Família, todo mundo quer o benefício dos benefícios sociais que são distribuídos com as camadas mais pobres da população e o salário mínimo é muito baixo. Então, você cria uma competição, né, em que você desestimula a atividade produtiva. Você desestimula o emprego com carteira assinada. É uma reclamação geral, não é só no Nordeste, não. É reclamação geral, dificuldade de emprego, de trabalhador. Nós vamos agora ao intervalo. 2 minutos, estaremos de volta aqui nessa conversa boa, no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida, no coração do poder, Planalto Central do país, no Frente a Frente. E nós falamos de política, a política rege a nossa vida, né? Hoje aqui o deputado Danilo Forte, ele é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, um parlamentar muito influente, que articula muito, principalmente nessa área orçamentária e na área econômica, de livre iniciativa, ou seja, uma pessoa que discute com todos os lados, deputado Danilo Forte. Deputado, nós estamos vivendo hoje um momento na política muito singular. Os partidos estão perdendo força, né? Os parlamentares estão mais fortes do que os partidos políticos e a gente vê claramente que ficou desimportante estar num partido ou no outro. O senhor tem uma vida política já longa. E aí, como é que é o futuro dos partidos e da política assim? O que é uma incoerência com o momento político que nós estamos vivendo. Porque com o fundo partidário, com o fundo eleitoral centralizado dos partidos, e todo esse fundo, numa proporção do tamanho das bancadas, principalmente da Câmara dos Deputados, que representa a população brasileira, era para os partidos estarem mais fortes. Mas as características brasileiras dos partidos são de amontoados de políticos nas conveniências regionais. Então, nós não temos os partidos, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista programático, a nível nacional. Hoje nós temos partido, inclusive, que tem dono. Tem CNPJ com dono, né, que administra aquilo ali como se fosse um patrimônio familiar, o que é lamentável. Então, eu acho que... E quem conserta isso é o povo. Então, esse debate precisa aflorar, o povo precisa entender que esse financiamento público de campanha é ruim para o país. Como é que num país que falta tudo, você tira 5 bilhões de 2 em 2 anos para uma eleição? 6 bilhões, porque tem o fundo partidário, mas o fundo eleitoral. Não, né? dá mais de 6 se você botar os dois juntos. Vai dar quase 6.500. Então, quer dizer, é um absurdo. Aí sacrifica as empresas, diminui os programas públicos e é uma despesa que tem que ser feita. Por quê? Porque você inibe as empresas, as pessoas, de patrocinarem os partidos, que são associações civis. Os partidos não é setor do organograma das instituições públicas. Os partidos é um aglomerado de pessoas civis, médicos, advogados, militares, políticos, jogadores de futebol, que se juntam numa ideia, numa bandeira,
para defender uma posição política. Mas cada um pode ajudar a financiar o seu partido. Existe a doação de pessoa física. Mas é insignificante do ponto de vista do todo e as empresas são inibidas porque muitas vezes, se financiar o partido da oposição, elas são perseguidas, né, porque está no governo de plantão, né? Então, diferentemente de você ter um estímulo para que haja um engajamento político, aí tem um desestímulo. O senhor acha que vai voltar o financiamento privado, então? Eu acho que com os escândalos recorrentes que nós tivemos, inclusive nas últimas eleições municipais, e com o volume de recursos que são destinados para essas atividades, a gente tem que rediscutir isso rapidamente. Porque o que está se vendo é o seguinte, que o submundo da economia, inclusive o crime organizado, entrando com muita força na política, por quê? Porque tem dinheiro em espécie. Pois é, e como é que é feito? Para você ter uma ideia, Zé Maria, essa informação foi me dada por um gerente do Banco do Brasil. Ele me disse que no mês de setembro desse ano, foi sacado no Banco do Brasil, no estado do Ceará, algo em torno de 570 milhões. Em dinheiro? Em dinheiro. O que foi, assim, uma coisa totalmente fora da curva. Nunca tinha acontecido isso na história de, no mês de setembro, se sacar tanto dinheiro no Banco do Brasil. Político, fazer campanha coincidentemente, no meio da véspera das eleições. Isso no Estado? Todo? No Estado. Então, quer dizer, e quem financia isso, no fim? É quem tem acesso a esse dinheiro. Então, eu acho que é o seguinte, se a gente quer combater a participação do crime organizado na política, e se a gente quer dar condições para que todos disputem de forma igual, né, que a sociedade banque abertamente isso, né, não priorizando nem o dinheiro público e nem valorizando o dinheiro ilegal. A gente sabe que, mesmo sendo uma cifra alta no total, mais de 6 bilhões e 500, eu somo o fundo partidário e o fundo eleitoral em época de eleição. A gente sabe que não dá para financiar todas as campanhas. E como é que isso é feito nos bastidores? Como há o financiamento de campanhas caras, que a gente vê claramente nas ruas? De forma ilegal, né? De forma, inclusive, camuflada. Todo mundo sabe, né, que existe o Caixa 2. Inclusive, agora mesmo, a própria Polícia Federal nunca apreendeu tanto dinheiro na eleição como apreendeu na eleição passada, né? E isso deixando muito claro, né, inclusive, que o crime organizado usa, né, instrumentos para fazer o transporte desses valores. Lá no Ceará teve até caso inusitado de ambulâncias carregando dinheiro para financiar candidatos nas cidades do interior. Isso aconteceu e foi preso. Então, e ambulância das prefeituras, ambulância que presta serviço às prefeituras. Então, eu acho que diante disso, a gente tem que rever essa condição e dar igualdade, equidade, para que os candidatos possam disputar, né? E também dar oportunidade para que os setores... O financiamento empresarial daria essa igualdade de oportunidades para que todos possam disputar? Porque o que se diz é o contrário, que o financiamento público é que permitiria esta igualdade e não esse financiamento empresarial. Pelo menos é o que a gente escuta. Essa era a tese quando foi votado o financiamento público, você tem razão. Sim. Só que, na prática, o que aconteceu foi o seguinte, as caixas tomaram conta dos partidos, os donos de partido priorizam o que eles querem e o que eles não querem, né? Não são todos que dividem igualmente, né? Nós, inclusive, fizemos uma pressão muito grande lá na União Brasil e houve uma equidade agora com relação aos deputados federais na distribuição dos recursos agora na eleição de 2024. Mas é muito comum aí também ver queixa de partidos que um candidato, porque tem uma proximidade maior com o presidente do partido, tem uma facilidade maior de ter acesso aos recursos em detrimento de outros. E com o financiamento privado, você dá condições para que todos possam ir ao mercado, né, possam ir às empresas, possam ir aos empresários. O financiamento privado, aquela história de doar, eu nunca aceitei bem essa história de uma empresa doar 10 milhões, 20 milhões, 4 milhões para um. Isso aí gerou o mensalão. Como é que seria essa defesa? Porque em alguns países cobra-se a transparência, né? E aí é o seguinte, inclusive tem um modelo que foi até proposto pelo senador Tarcísio Gereissati ainda no mandato, em que as empresas teriam um limitador para poder fazer o financiamento de campanha. Dentro desse limitador, teria um limitador por candidatura. Por exemplo,
um limite para o candidato a vereador, um limite para o candidato a prefeito, para o deputado estadual, para o deputado federal, para o senador, para o governador ou presidente da República. E dentro dessa distribuição, você teria condição de nivelar, né, e fiscalizar quanto cada um teria aplicado aonde, com total liberdade de iniciativa de quem quer ajudar. Se eu simpatizo com o Partido Azul, eu vou ajudar a financiar o Partido Azul. E só pode para um também. E só pode ir para um partido. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Está lá na Câmara a proposta de anistia aos que se envolveram lá, que foram condenados pelos atos antidemocráticos lá, aquele quebra-quebra nas sedes dos 3 poderes, lá em 8 de janeiro de 2023. O senhor acha que esse projeto vai para frente ou ele tende realmente a ser esquecido? Eu acho que todo exagero tem que ser comedido, ele tem que ser barrado. Tem gente realmente ali que está preso, que não teve nenhum papel assim de grandeza ou de importância dentro daquele movimento do dia 8 de janeiro. Todo mundo sabe isso. E tem gente que teve uma gradação maior, né, dentro de liderar, né, e de praticar atos que são condenáveis numa agressão à democracia. Toda agressão à democracia tem que ser punida, né? Toda agressão ao patrimônio público tem que ser punido. Não pode sair por aí quebrando as cadeiras do Supremo, nem pode derrubando as imagens históricas dos acervos dos palácios em função de uma luta política. Isso está errado. Por outro lado, manifestação política tem que ter. É natural da democracia, né? Todo governante sabe que o povo pode se reunir, ir à praça pública e fazer a sua manifestação. Ninguém pode tolher isso. E, por outro lado, também não pode ter abuso de autoridade, né? Um ministro sozinho ter o papel de investigar e julgar. Eu sempre defendi, inclusive, o duplo grau de jurisdição no processo penal. Porque, às vezes, o juiz que está envolvido no inquérito e do processo, ele se deixa emocionalmente levar por aquela situação e cria um complicador muito grande na hora do julgamento. Então, as democracias mais avançadas do mundo, né, principalmente as europeias, já hoje você tem um juiz para fazer a instrução do processo, né, a parte do processo, e tem outro para fazer o julgamento diante daquelas provas que foram acumuladas. No Brasil foi aprovado e nunca aplicado, né? E aí a gente tem que fazer exatamente essa mudança. Quando eu fui, inclusive, presidente da Comissão da Reforma do Código de Processo Penal, nós discutimos amplamente esse assunto, né, mas sempre houve a história que nós não temos condição para implementar em todos os estados do Brasil. Então, vá se implementando ao pouco e vá se criando essa condicionante. E no caso específico, acho que agora com essas denúncias e essas gravações que apareceram de todo esse processo, né, dessa operação Tabajara aí, desmantelada. O senhor da diz perspectiva do plano de golpe, de um golpe né? de Estado. Eu acho que isso deu uma esfriada nesse debate dentro do Congresso Nacional. Pelo menos é o que eu sinto. Eu acho que está todo mundo vendo, decantando, como é que essas denúncias vão realmente demonstrarem, né, o papel e a importância de cada um desses protagonistas desses movimentos golpistas, e esses sim merecem ser julgados, né, têm direito à ampla defesa, mas também é importante então, que haja punição. Só para terminar aqui. O PL ele já evolui ou involui, não sei exatamente, para não uma anistia geral, mas uma redução de penas. Em alguns casos, sim. Seria, então, caso a caso que uma pessoa que estava ter? vendendo refrigerante na manifestação e ali participa do movimento daquele empolgado por algum momento, sem nenhuma importância, pegar 17 anos de cadeia, está errado, né? Agora, uma pessoa que liderou, que organizou, né, que programou, que sabia onde era a sala, que os documentos precisavam ser queimados, que pega um relógio com 150 anos de idade histórico dentro de um palácio e joga no chão, parece uma punição maior, aí está certo. Então, ou seja, essa graduação precisa ser dada. E o direito de defesa também. Se um criminoso que mata 20 pessoas tem direito a duplo grau de jurisdição, tem direito a recurso para poder rever a pena, por que um manifestante de uma manifestação política não pode ter um direito a também recorrer daquilo que foi penalizado? Lógico que pode. Então tem que ir para o caso a caso. Lógico, tem que ir para o caso a caso. Então isso não significa que tem que ter um projeto de anistia. Isso a Justiça pode fazer. É essa a sua avaliação?
Então, o senhor acha que tem ou não tem que ter um projeto que defina como isso deve ser feito? O problema é que quando é julgado diretamente no Supremo, você fica sem o segundo grau de jurisdição. Ninguém pode. Você não então, tem, o que está errado... Não tem para quem recorrer. O que está errado, então é a origem do processo, isso... O que a lei pode dizer é o seguinte, isso pode voltar para a justiça comum e você pode fazer o recurso em cima da gradação. E para isso também você tem que ter, né, uma compreensão do conjunto da sociedade do que realmente tem que ser criminalizado ou não. Isso é que precisa ser feito. Mas isso não tem que ser feito dentro da própria justiça, ou seja, recursos que acabem levando alguns casos lá para a primeira instância ou o processo inteiro, que foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso do ex-presidente Lula, do presidente Lula, que na época ele era ex-presidente, ele foi condenado enquanto ex-presidente, aí o processo veio vindo, aí quando chega aqui, disseram, olha, não era a Curitiba que tinha que julgar, e sim Brasília. O senhor acha que nós corremos esse risco de lá na frente disserem, olha, esse processo não deveria ter começado no Supremo Tribunal Federal, ele deveria ter começado na primeira instância, então volta tudo para trás? O senhor acha que é isso que tem que acontecer ou tem que ter uma lei para dizer que esses casos precisam ir para a primeira instância? E aí entra mais uma dúvida, uma lei dessa, ela não interferiria em outro poder? Ela já está interferindo, né? Porque há um excesso, né, de zelo, digamos assim, entre aspas, por parte do Supremo, né, na questão jurisdicional, e há, por outro lado, também uma falta de espaço para que o réu, né, o condenado, no caso, possa arguir a sua ampla defesa. Então, se você não tem o direito à sua ampla defesa, você tem que recorrer para alguém. No caso do ex-presidente Lula, ele recorreu, tinha uma banca de advogado preparada, né, fez o enfrentamento jurisdicional e conseguiu reverter... Foi recorrendo várias vezes, toda a situação para trás. Agora, um coitado que estava lá, perdido na manifestação, que não tem recurso, né, e a gente sabe que na justiça brasileira ter recurso é muito importante para ter acesso aos bons advogados, e está condenado, pagando uma pena muito alta, aí você pode ter uma motivação política, que é isso que talvez faça com que essa matéria tenha um abrigo maior, uma aceitação maior dentro do parlamento, na condição de criar esses instrumentos. Porque da forma que está sem instrumento nenhum. O Supremo julgou, foi decidido e está decidido. E não tem para quem recorrer, porque não tem outra instância superior ao Supremo, não tem o extra-supremo. Então, eu acho que precisa criar, inclusive, uma condição para que essas pessoas possam ter um espaço de defesa. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui na Rede Vida, porque ainda tem mais um bloco do Frente a Frente com o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, deputado Danilo Forte. Ele que é do União Brasil do Ceará. Voltamos em 2 minutos. Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Danilo Forte, ele que preside a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados e é do União Brasil do Ceará, um partido que, inclusive, tem hoje um pé no governo do presidente Lula e outro na oposição. Deputado, eu queria saber o que o União Brasil vai fazer em 2026 e se essa divulgação que tivemos aí essa semana do inquérito do plano do golpe, né, que foi divulgado um inquérito de quase 900 páginas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele levantou o sigilo. Então, nós passamos os últimos dias lendo e muito, porque vai virar um best-seller, né? Todo mundo quer saber o que tem lá, seja para defender ou seja para atacar. Aliás, cada um já está fazendo esse papel no Congresso Nacional. Eu quero saber, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, para onde vai a União Brasil? Tem que botar uma bola de cristal. Mas o senhor tem uma vasta experiência política. O problema do União Brasil... Conhece bastante ali como é que as coisas funcionam. Ele tem um problema de identidade, né? Porque ele nasceu oriundo do DEM, né, que é o antigo PFL,
e do PSL, que inclusive foi o partido que deu amparo à candidatura do Bolsonaro, né, em 2018. Depois teve a fusão e incorporou muita gente que vinha de outros partidos. Por exemplo, eu vim na época do PSDB, né, e temos vários deputados que vieram de outros partidos dentro das conveniências regionais e estaduais. Desde o início, eu acho que a gente tinha que ter uma carta de identidade, porque ele se afina nas reformas da economia, ele se afina no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, né? É conservador em algumas pautas sociais, mas do ponto de vista da política ideológica, ele é um partido de centro. E como um partido de centro, ele tem que ter uma preocupação, por um lado, das questões sociais, né, que são bandeiras importantes, mas também tem que, por outro lado, ter a preocupação econômica de que como vai financiar esse avanço social. Eu costumo dizer que não tem desenvolvimento social sustentável se não tiver desenvolvimento econômico. Aí tem que fazer a economia crescer para poder subsidiar, né, toda essa questão social. Mas não é só a união, não, né? Parece que essa crise de identidade está morando aí na vida política. Tem alguns que já estão mais marcados, né, tanto na direita como na esquerda, como também tem um leque de partidos no centro. Mais uns à centro-direita, mais outros à centro-esquerda. E dentro desse contexto, o que vai pesar também muito é a pressão da sociedade, né? A política é feita, né, na sua grande maioria, por políticos que têm uma preocupação muito grande para onde está indo o eleitor. Né? Não estamos aqui para enganar ninguém. E dá para fazer essa leitura depois da eleição municipal? Então, eu acho que essa questão de ter um pé no governo do Lula e um pé na oposição, ela já vem desde a formatação do partido. Tanto é que não houve nenhuma deliberação partidária para entrar no governo do Lula. Né? O Lula foram convidados alguns deputados, inclusive o senador Davi Alcolumbre indicou, né, o ministro Valdez Góes, que nem filiado ao partido era. Da integração e desenvolvimento regional. Na cota do partido. Né? E, por outro lado, também o que se percebe é um sentimento muito forte de independência. Né? Por exemplo, hoje, se você fizer um questionamento dentro do União Brasil, na bancada do União Brasil, não tenho dúvida que a grande maioria será por uma postura independente, voltando pautas positivas da área econômica, voltando pautas consistentes do ponto de vista social e que tenha esse embasamento. Isso é o que eu acho. O processo eleitoral recente, inclusive, deu uma condição melhor para os partidos de centro, porque na grande maioria dos municípios a polarização perdeu. Né? Então, tanto é que o PT praticamente não fez um número específico de prefeitos. Estado que nem São Paulo, de 600 prefeituras, o PT só fez 4. Talvez um dos estados que o PT tenha feito mais prefeitos seja o Ceará e a Bahia. Né? Por outro lado também, por quê? Porque tem governos, né, já continuados de gestões petistas que estão lá e tem a força, né, da expressão do Lula muito forte no Nordeste. Por outro lado também há uma expectativa com relação ao que vem em 2026. E aí, a condicionante mais importante que nós vamos ter para a eleição é a economia, estúpido. De novo, volta à máxima. Se a economia conseguir sobreviver nesses 2 anos, com crescimento econômico, com estabilidade e com compartilhamento desse crescimento econômico, é lógico que o governo vai ter mais facilidade, né, em construir uma base mais sólida e atrair segmentos do centro. Se ocorrer o inverso, né, aí o descontrole da economia, a volta da inflação, essa pressão internacional que ninguém ainda sabe como é que ela vai se consolidar, inclusive com essa questão do Trump agora assumindo o governo dos Estados Unidos, que é o maior parceiro comercial do Brasil, tudo isso vai ter influência no processo político de 2026. Mas o Brasil já está meio que trocando de parceiro, né? Deixando os Estados Unidos e fazendo mais negócio com a China. Pelo menos há uma aposta aí nesse sentido. É mais no jornal do que no Banco Central. No Banco Central, mais de 25% dos investimentos brasileiros ainda são de investimentos americanos. Os investimentos do Brasil não chegam nem a 5%. Teve muita notícia de jornal
mas na prática não vamos ver nas empresas, né, nos investimentos do setor da economia, nas concessões, os investimentos americanos são muito mais sólidos. Os chineses, eles têm uma conta muito perversa com o Brasil. Por quê? Porque lá eles subsidiam o câmbio. Ninguém sabe como é feito o câmbio na China. Como é que uma camisa feita na China chega no Ceará mais barato que uma feita no Ceará? Muito mais barato. O algodão saindo do Brasil e nós temos no Brasil a energia mais barata do mundo. Isso está errado. Por falar em... Então, quer dizer, o que é que a gente precisa? É exatamente aquilo que do começo da conversa. A gente precisa ter uma carga tributária compatível e estimulante para quem quer produzir, estimulando quem quer gerar emprego, estimulando quem quer produzir. China tem a mão de obra, né? A mão de obra lá é muito barata, né? Não punindo as empresas e, ao mesmo tempo, tendo competitividade a nível internacional. E aí você fazer uma conta. Porque no trilho, que é a coisa mais rudimentar no tratamento do minério de ferro, é fazer o trilho, é só queimar, você não pode nunca razoavelmente pensar que é mais barato você comprar um trilho na China do que comprar aqui no Brasil. E hoje acontece isso. Por quê? Porque eles exportam imposto, exportam câmbio, e o Brasil tem uma carga tributária alta, e o Brasil tem um câmbio regulado, inclusive com a OCDE, com o mercado internacional. De acordos comerciais, eu queria entrar um pouquinho nessa história que tivemos essa semana, essa polêmica com o Carrefour, que disse, o presidente do Carrefour lá na França, disse, olha, não vamos mais comprar carne brasileira. Isso deu um bafafá por aqui, houve um boicote até o Carrefour dos produtores brasileiros e agora está se tentando aí baixar essa bola, esfriar isso, mas tudo isso começou por causa do acordo com a União Europeia, que está difícil de sair, a França já votou contra, o Parlamento Europeu está analisando ainda essa questão e tem também aqui, houve uma reação no Congresso que foi da urgência para a lei da reciprocidade, uma proposta que no momento em que um país deixa de comprar produtos brasileiros, o Brasil também deixa de comprar produtos daquele país, ou seja, pau que dá em Chico, dá em Francisco, indo no popular. Deputado, como é que vai ficar essa proposta? Ela vai ser votada mesmo ou vai ser aprovada só a urgência? O problema está na lógica do emprego, está na lógica do desenvolvimento econômico de cada um. Então, como tem uma onda protecionista no mundo, né, defendendo os seus mercados, por exemplo, o carro elétrico nos Estados Unidos hoje está taxado em 100% de imposto de importação. Por quê? Porque a indústria chinesa estava acabando a indústria automobilística americana, que foi, inclusive, nasceu. A indústria automobilística no mundo foi nos Estados Unidos. Então, cada um vai se protegendo ao seu modelo. O Brasil hoje é competitivo no agro em qualquer lugar do mundo. O Brasil coloca banana na França mais barato que o francês produz. Né? E sai lá do Ceará, inclusive, lá de Tabuleiro de Ursas. Então, quer dizer, o que eles estão fazendo é defendendo o produtor rural francês. E tem que ter um equilíbrio. Né? Então, quer dizer, nós não podemos proibir o Brasil de visitar a Torre Eiffel. Né? Mas se eles não querem comprar a carne do Brasil, a gente também tem que ver como é que nós vamos tratar as indústrias francesas que tem dentro do Brasil. Né? Como é que nós vamos tratar os produtos e a tecnologia que muitas vezes o Brasil importa da França. Então, vai priorizar outro país, vai mudar a forma de relação econômica, geralmente é o que acontece. O mercado comum europeu tem a necessidade dos produtos brasileiros. Então, se você for ver, a grande maioria dos países, tirando a França e talvez a Holanda, né, eles querem comprar, e a Inglaterra que já saiu, inclusive, do mercado comum europeu, eles querem comprar produtos brasileiros. Por quê? Porque chega lá mais barato do que eles têm condições de produzir lá e muitas vezes até eles não têm capacidade de produção. Né? Por outro lado, também, a gente tem que saber que essa questão do tratamento é sempre do respeito. O pior do Carrefour foi o desrespeito. O jeito que o problema é como foi tratado o problema. Brasileiro, né? Porque aí você tem que tratar numa relação diplomática entre os dois países. A ministra Tereza Cristina foi campeã. Né? Abriu mais de 100 mercados para produtos brasileiros do estrangeiro, para levar o produto do agro. E hoje o agro é responsável por 1/3 da economia do país.
E se você botar água e indústria junto, isso já vai para quase 40% do que é produzido no país, passa pelo agro. Então, eu acho que o que a gente precisa é fortalecer aquilo que a gente é bom, que é o que eles fazem lá. A tendência é essa mesmo. Ô, deputado, havia um grande debate no Congresso Nacional sobre as plataformas digitais. E as plataformas venceram o Congresso e suspenderam a votação, a base de pressão. E agora o Supremo é que está definindo esse assunto. Na fragilidade de um, o outro vem para suprir, né? Então, no Brasil, isso não é novidade, né? O Supremo tem até agora também a votação da recomposição das bancadas estaduais da representação dos deputados, que mudou a demografia dos municípios, né, dos estados, estado que a população cresceu, estado que a população diminuiu, né, estados que cresceram, como Santa Catarina, o Pará, né, o próprio Ceará cresceu em população, tem os estados que diminuíram e mantém a mesma representação na Câmara dos Deputados desde a Constituinte. E o Supremo também já disse que se o Congresso não votar, eles vão votar, eles vão decidir. Então, quer dizer, o Congresso precisa cumprir sua tarefa. E não precisa ter medo de fazer o debate e de votar. Eu acho nesse caso da regulamentação das plataformas? Há um preciosismo por parte da direção das casas no Congresso e por parte dos líderes de ter medo de botar as matérias para votarem, com medo de perder aquilo que acham que é melhor ou pensam que é melhor. Deixa votar. Né? Por exemplo, porque você aprende do erro. E no caso das plataformas, você acha que o Congresso devia enfrentar isso? Eu acho que o mundo todo precisa enfrentar isso, porque se a gente reclama das fake news, e se a gente reclama dos absurdos que a gente vê nas redes sociais, hoje no celular, que todo mundo tem acesso, né? Inclusive voto para proibir celular na escola, eu acho que até a maturidade, o aluno não pode estar na sala de aula com o celular em cima da mesa, até porque diminui a capacidade de raciocínio. Né? Hoje tem gente que não sabe mais nem multiplicar, nem somar, né? Porque não precisa fazer, o celular faz tudo. Então, e hoje não precisa mais nem teclar, né? Você vai lá, dita, quanto é 8 vezes 7, o celular já dá e acabou. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa fazer com que as normas sejam cumpridas e que o Congresso Nacional cumpra o seu papel na plenitude. Então, muitas vezes tem tabus que... Por quê? Porque mexe no comportamento, porque fere a liberdade de alguns, ou porque alguns querem continuar plantando fake news, não se regulamenta, isso está errado. Tem que enfrentar e tem que votar. O Judiciário vai lá e regulamenta. Conversa muito boa, frente a frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do país. Deputado Danilo Forte, muito obrigado. A sua agenda é cheia no Congresso e estou dispensando esse tempo aqui para essa conversa boa. Obrigado, muito boa noite. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, Denise. Mais uma vez, obrigado a todos. E é um prazer muito grande. Eu acho que a política e a democracia, ela se consolida no diálogo. E dialogar com vocês sempre é muito bom e um aprendizado. Diálogo é isso, né? Ouvir, falar e aí se chega a um consenso ou pelo menos a uma ideia do que o outro pensa. Denise, muito obrigado, Denise. Mais uma noite, boa noite. Boa noite, Zé Maria, boa noite, deputado, e boa noite para você que esteve aqui com a gente até agora. Né, Zé? E semana que vem a gente está aí de volta, né, Zé? Está aí de volta, nós estamos sempre aqui. Olha, é isso, a política tem vozes, tem jeitos, né? E nós levamos até você exatamente como tudo acontece por aqui. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus. E continue aqui na Rede Vida, começa agora o Jornal da Vida, com as principais notícias aí do mundo e daqui do Brasil também. Até mais.